Para nossa live pós aí líder Titânio, já estamos, ainda tá, ó, a energia minha desses líderes está totalmente alta e já vamos treinar, já fui preparar um café, já fomos aí dar a volta com o flowzinho e já começando o melhor dia das nossas vidas, porque é o dia do presente, né? Então vamos começar lendo a palavra de Deus, porque todos os dias nós temos que liderar a nossa mente. Tudo começa na mente. Se eu não lidero a minha mente ela vai dominar. As emoções, elas são muito fortes. Então se eu não controlo elas, se eu não deixo elas num ponto certo, ela com certeza vai dominar aí. E nós estamos hoje na leitura dos Números 27, onde tem falando das filhas do Zelofeade, que é a Maala, Noá, Ocla, Milca e Tisa. Elas pedem a Moisés a herança, né? Elas solicitam a herança delas. A gente vai ler aqui e tem alguns ensinamentos bem importantes, mas já declaro que o Espírito Santo está conosco, que a presença dele se faz aqui nesse momento e que ele vem trazendo o discernimento e sabedoria que a gente precisa. Super beijo para vocês. Vamos para essa live poderosa. Olha só. E chegaram das filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José. Estes são os nomes de suas filhas: Maala, Noá, Ocla, Milca e Tisa. E apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu o seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da família? Porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Ou seja, ele estava fazendo um novo recenseamento. E elas, olha, a gente não tem nenhum homem para representar a gente, mas a nossa família está aqui, né? E a gente precisa receber também, né? Elas reivindicaram a herança perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão da herança entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai farás passar por elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filhas, então sua herança darei aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, darei a herança aos irmãos do seu pai. Se também não tiver pai, não tiver irmãos, então darei a herança a seu parente, aquele que for mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel está por estatuto de direito como o Senhor ordenou a Moisés. Eu acredito que até hoje, né, se faz assim. Então Deus disse ao Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido a seu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Sim, na contenda da congregação, fostes rebeldes do mandamento de santificar nas águas diante dos teus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre essa congregação, que saia diante deles o que faça sair, e faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que nem tem pastor. Então o Senhor vai e fala para ele, né? Olha, Moisés, realmente, como sua desobediência lá nas águas de Meribá, você não vai poder entrar na terra da promessa. Aí Moisés, ele solicita ao Senhor para que faça surgir um novo líder, né? Ali, para as ovelhas não ficarem sem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que não há em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresentam perante Eleazar, o sacerdote, perante a congregação, dá-lhes tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a palavra entrarão entre ele os filhos de Israel, com ele toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor ordenara, porque tomou Josué e apresentou-se perante Eleazar, sacerdote, perante toda a congregação, e pôs sobre ele suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém. Coisa linda, né? Então aí levanta aí Josué como um novo líder, né? Preparado para assumir essa nova geração.
Então, nós temos aqui um capítulo que fala sobre solicitar, onde as filhas de Zelofeade, elas solicitavam, porque assim, olha, meu pai não teve homens, mas nós estamos aqui. E assim o Senhor até muda, né, a forma de herança, determina, na verdade, a forma de herança devido à solicitação delas. E um dos verbos, gente, da roda da prosperidade que a gente ensina até no líder titânio é o solicitar. Se a gente não solicita, se a gente não pede ajuda, se a gente fica calado, as coisas não vão acontecer. Eu sempre digo assim, ó, o não você já tem, vá atrás do sim, né? E é sobre isso. Então, ponto 1. O pedido das filhas de Zelofeade, Deus concede a herança. Ponto 2. Moisés vê a terra, mas não entra. Né? Ele só contempla a promessa, mas ele não entra na terra. Eu não sei como é que ficou a emoção de Moisés aqui, mas acho que ele estava tão velho que talvez ele queira até descansar. Eu fico pensando, poxa, ralei tanto aqui para não entrar, mas ele sabia que, na verdade, o papel dele tinha sido cumprido. Ele combateu o bom combate, né? Guardou sua fé e fez o que deveria fazer. Terceiro, a oração de Moisés para um novo líder. E aqui eu acredito que é exatamente essa visão, sabe? Eu suponho, né, que ele realmente, assim, ele sabia que tinha cumprido seu papel. Porque quando ele pede um novo líder, ele não quer assim, também o povo vai ficar solto aí, porque agora não vou estar mais aqui. Isso não é um verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele prepara um sucessor. Ele se preocupa com as ovelhas. Ele olha, se eu não vou entrar na terra da promessa, se assim o Senhor quer, prepara um líder, Senhor. Não deixe essas ovelhas sozinhas. Aí eu vejo o coração de um verdadeiro líder. Tá? E Josué é escolhido de Deus, porque ele é um servo fiel e cheio do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes o Senhor vai escolher você, vai escolher pessoas que você nem vai entender por quê. Não é talvez pela habilidade e qualificação, mas pelo coração. Tá? Então, hoje eu quero que você diga, né, com suas palavras, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, né? Usa-me, Deus. Eis-me aqui, usa-me, Deus. Então, que assim seja nesses próximos dias, que o Senhor possa nos usar de forma sobrenatural. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele resplandeça sobre a tua vida e que a graça dele seja derramada todos os dias. Fique com Jesus.